Olá, hoje começaremos a semana 3 do PET 4. Falaremos a respeito das propriedades periódicas dos elementos, o que vai explicar a forma como os elementos são agrupados na tabela periódica. Inicialmente, quando Moseley e Mayer organizaram suas tabelas, eles listaram os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de massa atômica. Entretanto, tal classificação conferia alguns problemas à tabela de Mendeleev. É, e assim, tinha-se a impressão de que alguns elementos pareciam estar fora do lugar. Aí, com isso, quando Harry Moseley examinou o espectro dos raios-x dos elementos, descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear e, portanto, né, eles teriam o mesmo número de prótons, o que consistia, na verdade, no número atômico do elemento. Então, rapidamente, chegou-se à conclusão de que os elementos ficariam em um padrão ainda mais regular quando arranjados em uma tabela em ordem crescente de número atômico e não em ordem crescente de massa atômica. Então, o que a gente pode concluir? Que na ideia de Mendeleev, a tabela periódica era organizada em ordem crescente de massa atômica. Quando foi já no início do século XX, Moseley, ele percebeu que essa organização não estava adequada porque deixava alguns elementos fora do padrão, né, com a impressão de que eles estariam fora do seu lugar. E aí ele sugeriu que fosse organizado em ordem crescente de número atômico. E ele disse o seguinte, que de modo geral, à medida que o número atômico cresce, né, a massa atômica também vai crescer. Ou seja, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos dos elementos. Ou seja, à medida em que os elementos químicos vão aumentando o seu número atômico, também vai tendo essa variação dessas propriedades. E aí surgiu a lei periódica, que estabelece que quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, observa-se uma repetição periódica de suas propriedades, que foi isso que eu acabei de falar aqui quando eu falei da lei de Moseley, né, onde muitas propriedades físicas e químicas dos elementos, elas vão variar periodicamente na sequência do número atômico dos elementos. Então, a gente tem várias propriedades periódicas. E o que são essas propriedades periódicas que essa lei periódica fala? Essas propriedades periódicas, elas representam as tendências ou características que alguns elementos químicos seguem e que marca sua localização na tabela periódica. E aí, de acordo com esse número atômico, ele for aumentando, né, esse valor for crescendo ou decrescendo pelo período, ele vai assumir esses valores que vão mudar de acordo com o número atômico. Ou seja, de acordo eu aumentar o número atômico, essas propriedades elas vão crescer ou decrescer nos períodos, certo? Então, repetindo, as propriedades periódicas, elas alteram-se nos períodos. Então, à medida em que eu for aumentando o número atômico de um elemento químico, esses valores eles vão decrescer ou aumentar nos períodos da tabela periódica. Bem, aí a gente citou algumas aqui, nós não vamos falar de todas, porque no PET não está falando de todas, tá? Mas as principais que a gente tem é o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade e o potencial de ionização. Aí vamos falar de alguns deles à medida que a gente for avançando aqui a nossa aula. Então, nós vamos começar com raio atômico. O que significa raio? O raio relaciona-se com o tamanho dos átomos. E aí, para a gente poder medir esse tamanho do átomo, a gente vai usar sempre a distância entre os dois centros dos núcleos de dois átomos do mesmo elemento químico, como vocês podem ver aqui no desenho.
Observa que a gente colocou dois átomos e mediu a distância do núcleo de um átomo com o núcleo do outro átomo. Então, onde seria esse 2R, né? Que é a distância de um núcleo até o outro. E aí, o raio seria a metade da distância entre esses dois núcleos, certo? Ou seja, seria essa distância dividido por 2. Então, raio é a distância dividido por 2, certo? É a distância internuclear, que é a distância entre os núcleos. Essa medida dos raios, ela é feita em picômetros. O picômetro é um submúltiplo do metro e corresponde a 10 elevado a menos 12 metros. Então, é um valor bem pequenininho, né? E quanto maior é o número atômico de um elemento no período, maiores serão as forças exercidas entre o núcleo e a eletrosfera, o que vai representar um raio atômico maior. O que significa isso? Se eu tenho esse núcleo atraindo a eletrosfera, então, quanto maior for a carga nuclear, maior vai ser essa força de atração desse núcleo para os elétrons e, automaticamente, menor será o tamanho do átomo. Aí, aqui a gente pode ver que ela vai representar, ela vai crescer de cima para baixo, ou seja, quanto mais eu descer na tabela periódica, maior será o tamanho do átomo, e ela também vai crescer da direita para a esquerda. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, esse último elemento que é o césio, tá vendo? Ele é o maior elemento químico da tabela periódica. Por quê? Porque é o que está mais embaixo e mais à esquerda. Quanto mais à esquerda eu tiver da tabela periódica e quanto mais embaixo eu tiver da tabela periódica, maior será o tamanho desse átomo. Aí eu vou lembrar que o tamanho é o quê? É a distância entre o núcleo e o último nível ocupado por esse átomo. Aí a gente vai dividir lá, calculando em relação a dois átomos. Então, é essa distância. Quanto maior é essa carga nuclear, então maior será a atração entre o núcleo e os períodos, né? Então, menor será o átomo. Então, quanto mais você descer e mais você vier para a esquerda, menor será a atração e automaticamente maior será o raio do átomo. Certinho? Então, dando seguimento aqui, vamos falar agora do potencial de ionização. O potencial de ionização, ele representa a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, eu quero retirar esse elétron, certo? Então, para eu retirar esse elétron, eu preciso absorver uma certa quantidade de energia, certo? E aí, o tamanho do átomo vai interferir na sua energia. Se o átomo for muito grande, o que a gente percebe? Que menor será a atração, né? Então, se é pequena a atração, grande será a energia de ionização, certo? Ou seja, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. Então, a gente pode perceber que a energia de ionização ela é exatamente o contrário do tamanho do átomo. Quanto mais eu venho para a direita e quanto mais eu subo, maior será a energia. A gente vai entender isso por quê? Porque o núcleo é pequeno, né? Então, eles estão bem próximos, o átomo é pequenininho, então tem muita atração ali entre os núcleos e os elétrons. Então, automaticamente, tem maior dificuldade para que a gente possa retirar esse elétron, certo? Então, quanto maior o átomo, menor a energia de ionização. Quanto menor o átomo, maior será essa energia de ionização. Então, ela é inversamente, né? Ela é inversa ao tamanho do átomo, certo? Então, a gente pode perceber que aqui, ó, o flúor e o cloro, né? Eles serão os elementos que terão maior potencial,
Por que que não vão entrar os elementos da família dos gases nobres? Porque os elementos dos gases nobres são estáveis, né? Eles não tendem a ser retirados nem a ganhar elétrons. Então, a gente só calcula pela família 7A, certo? Então, o flúor é o maior, e logo em seguida vem o cloro, certo? Dando seguimento aqui, a gente vai falar da afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é o inverso, né, da outra, porque a afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo captura o elétron. Vocês viram que a anterior, que o potencial, é a energia absorvida quando a gente retira um elétron. Na afinidade, essa energia vai ser liberada. Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a sua afinidade eletrônica, certo? Então, um átomo pequeno gosta de elétrons, né? Quer ter mais elétrons, certo? A afinidade eletrônica, ela mede a energia liberada por um átomo no estado fundamental e no estado gasoso ao receber um elétron, ou seja, é a energia mínima necessária para a retirada de um elétron de um ânion de um determinado elemento químico. Então, assim, vamos entender isso aqui na tabelinha. Olha só, o que, que a gente percebe? Que aquele átomo que a gente queria retirar o elétron não tinha maior potencial de ionização. Então, por que que é difícil retirar um elétron de um átomo pequeno? Porque ele tem muita afinidade eletrônica, né? Então, assim, se você precisa liberar muita energia para poder retirar, né? Você vai precisar também de muita energia para poder liberar esse elétron. Aí ela vai crescer exatamente do mesmo jeito do potencial. Quanto menor o átomo, né? Quanto mais você vem para a direita e quanto mais você vai acima, maior será a afinidade eletrônica do nosso átomo. Seguindo aqui, falaremos sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Essa propriedade ela está associada com o raio atômico. Quanto menor o raio do átomo, maior é a força de atração sobre os elétrons. Foi o que eu falei lá no comecinho, quando eu expliquei sobre o tamanho do átomo. Então, quanto mais próximos, quanto mais próximo o núcleo está das camadas de energia, dos níveis energéticos, maior será essa força de atração entre esse núcleo e esses elétrons. A gente não pode calcular a eletronegatividade de um único átomo, de um átomo sozinho, isolado, tá? O que a gente pode fazer com o potencial e com a energia. Mas a eletronegatividade não é possível. Por quê? Porque ela é a tendência que um átomo tem de receber elétrons em uma ligação. Então, para que eu possa medir a eletronegatividade, eu preciso sempre ter dois átomos, né? Preciso que haja ligações químicas entre os átomos para eu poder medir essa eletronegatividade. Então, recapitulando, a afinidade eletrônica e o potencial de ionização, eles são medidos para um átomo isolado, certo? Apenas para o átomo sozinho. É a energia que ele vai liberar ou que ele vai absorver. Quando a gente fala de eletronegatividade, a gente está falando agora já de uma atração sobre os elétrons em uma ligação. Então, eu preciso ter pelo menos dois átomos, né, ligados entre si para que eu possa medir a atração, a força de atração sobre os elétrons. Aí, nesse caso, a gente colocou que o hidrogênio, onde nós temos dois elétrons compartilhados, né, onde tem um par de elétrons, que é esse tracinho aqui. Então, essa ligação aqui, esses elétrons, eles estão sendo atraídos pelos núcleos dos átomos. Aí, vai depender de uma escala, que eu vou colocar aqui agora, para a gente saber quem vai ter maior força de atração. Essa escalinha é chamada de escala de Pauling. E, segundo essa escala, ela vai crescer na família, né? De baixo para cima,
E aonde mais? Da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor, que está aqui, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Observe novamente que a gente não está considerando os elementos da família 8A dos gases nobres, porque eles não fazem ligações químicas, né? Então a gente não vai trabalhar propriedades periódicas com eles. Vamos falar aqui então do flúor, que é o primeiro aqui. E o menorzinho que vai ter aqui é o hidrogênio, tá? E aí vai ter outros elementos aqui, mas a gente colocou só do flúor até o hidrogênio. Então, quanto mais você vier para a direita e mais acima, maior será esse valor de eletronegatividade, certo? Aqui está fechando bonitinho e tal. Então, fechamos aqui então nossa explicação de propriedades periódicas, lembrando a vocês que existem outras e que a gente não está falando, tá? Mas que são as que foram pedidas pelo PET, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.